nosso estado. Então, depois dessa caminhada que eu estou lhe dizendo aqui, do movimento estudantil, da Câmara de Vereadores, da Prefeitura de Currais Novos, dos consórcios públicos regionais, a gente vê um vácuo, né, na política do interior, principalmente, das regiões mais afastadas aqui da capital. Um exemplo é o Seridó, Alto Oeste, Médio Oeste, Trairi, Potengi. São regiões sem representatividade na Câmara Federal, praticamente, né? Sem uma representatividade genuína daquele lugar que vivencia... Conhece os problemas específicos da região, realidade, né? Então, no debate interno, né, do nosso partido, a gente viu ter uma parceria política muito forte com o deputado Francisco do PT, que é o nosso líder do governo na Assembleia Legislativa, e a gente, né, tinha uma definição, nenhum sai para candidato do cargo que o outro está. E a gente foi no debate interno político chegando à conclusão da necessidade da renovação novamente do mandato do deputado estadual Francisco do PT, ele tentar um terceiro mandato na Assembleia e, consequentemente, a gente ir, né, para uma disputa numa pré-candidatura de deputado federal, vendo todo esse vácuo político que a gente vê no interior, de necessidade de representatividade, de legitimidade, né, de visão de futuro para o nosso estado, de visão desenvolvimentista. É um pouco minha cara, o que eu defendo, né, aqui para o Rio Grande do Norte, conectado com as demandas regionais, né, com os potenciais que nossas regiões têm, conectado com a academia, com os empresários, com o sindicato, o movimento comunitário, né, com as associações. Então a gente constrói hoje esse projeto, essa pré-candidatura de deputado federal pelo Partido dos Trabalhadores, numa visão de ampliar essa bancada. Perfeito. Hoje nós temos 2 deputados federais, Natália e Mineiro, que muito nos representa, mas a gente vê o que a gente observa na política nacional, uma necessidade de renovação de quadros, de ampliação da bancada progressista na Câmara dos Deputados. É nisso que o nosso nome está colocado, para defender essas bandeiras do povo, os projetos de Lula, né, que objetivam transformação social, não dificultar esses projetos e sim, né, aperfeiçoá-los para que beneficiem de uma forma geral, né, a população. E o que a gente vê hoje é o quê? A gente vê um centrão, uma extrema-direita e uma direita encorajadas hoje até a dar votos contra projetos que vão beneficiar a população. Eu vi um deputado aqui se posicionar contra a questão da tarifa zero de energia para as famílias mais humildes aqui do Brasil. Teve deputado que teve coragem de votar contra isso, uma proposta do presidente Lula para, digamos assim, desafetar, né, a renda do trabalhador ali, que ganha já muito pouco. E quando você tira R$80 que ele paga uma energia, faz uma diferença na feira dele ou na renda dele, né? E tem gente com coragem de votar contra isso, né? Tem gente com coragem de votar contra essa isenção do imposto de renda para quem ganha 5 mil, quem ganha 7.350, né? Então, assim, eu não tenho essa coragem. A minha linha é de defesa do povo, é um projeto de desenvolvimentismo para o Brasil, para o Rio Grande do Norte, né? Para nossas regiões do interior. Então, é com um pouco desse sentimento, né? A gente saiu da gestão, como eu disse, com 88% de aprovação, com prêmios, uma gestão premiada em Currais Novos, que elevou o atendimento à população dos serviços públicos, as obras, né, as conquistas de obras privadas para a nossa cidade. Então, é um pouco com essa experiência que a gente está, né, encampando esse projeto. E me diga uma coisa, o que é enfrentar uma candidatura a deputado federal num estado hoje? Eu digo que o PT tem sido vitorioso, Natália quase vence aqui na capital, eu acompanhei essa campanha, a gente aqui em Natal acompanhando as bandeiras, né, do Partido dos Trabalhadores. E como é enfrentar uma campanha para deputado federal no meio dessa briga? Como é que você vai se comportar? Você falou em modernidade, em diálogo. Como é que você se comporta no meio dessa polarização que o Brasil vem perdendo muito com isso? Rapaz, eu acho, Álvaro, que a polarização, ela de fato existe, mas ela torna muito superficial o debate político, porque ele transforma o debate político numa briga de torcida e menos debater a realidade efetiva que as pessoas passam e vivem nesse país. Então, acho que o melhor exemplo que você deu foi a questão com o Stevenson, né? Que trouxe um benefício para a cidade, para a região. Sem dúvida. Foi suprapartidário, né? Sem dúvida. Eu acho que nós temos que ter a maturidade política de entender que aquilo que vem beneficiar a população, a gente tem que estar junto. Numa disputa de eleição, o povo vai avaliar os posicionamentos, a história,
o que foi feito, o que não foi feito, né? Esse tipo vai ser até convidado, foi meu aluno no curso de Direito. Mas Aí ele estudava Direito, foi nosso aluno lá. Na época eu dava Processo do Trabalho. Aí ele foi nosso aluno lá e a gente conversa, tem uma divergência, mas o diálogo, ele consegue construções que vão efetivamente trazer um benefício para o povo na ponta. A democracia é isso, né? A democracia é a convergência, né? Ela nem vai ser 100% executado o que eu penso, nem o que o outro pensa. A democracia é o caminho do meio e a gente que está na política tem que saber conviver com isso, né? Porque o parlamento, ele cumpre esse papel democrático, mas eu sempre digo, Álvaro, que a gente tem que puxar a política para a vida real das pessoas, né? Se a gente obter isso num projeto como esse, de chegar até a Câmara dos Deputados, a gente tem que trazer o debate público para a vida real das pessoas. Como é que pode ser aperfeiçoado a Política Nacional de saúde mental, principalmente, que hoje é um grande gargalo, gargalo gigantesco do sistema de saúde hoje, extrapola, né, a demanda. Então essa demanda, ela tem que ser olhada com mais atenção pelo Estado brasileiro de uma forma geral. Você puxa para a educação, como aperfeiçoar os resultados educacionais desse país. Vou até deixar registrado aqui no podcast. Melhor eficiência eu sei que nisso. Muita gente vai assistir esse seu programa, mas eu queria deixar até registrado aqui. Quem quiser assistir, quem quiser pegar a ideia, pode pegar. Hoje, meu filho, ele faz tratamento em TDAH. E, graças a Deus, a gente tem condições de levar para um médico particular. Mas o número de crianças que precisam de um acompanhamento com psicólogo especializado, há um problema de saúde pública muito grande. Não tem atendimento para esse tipo de pessoas. Não tem. Então, se os governos criassem centros com psicólogos, porque é um tratamento contínuo. Então, a mãe e o pai, eu sei bem de perto que é essa dor. Então, se você não tem esse atendimento, então, você que é prefeito, você que é vereador, monte aí na sua cidade um centro de atendimento a essas crianças que precisam de um tratamento contínuo. E aí não tem, falta. E é um problema que a comunidade pode convergir para criá-los, né? Sem dúvida, e você tocou nesse assunto. Graças a Deus eu tive a grata satisfação de ser gestor lá da minha terra, né, de Currais Novos, e nós tivemos uma ação nesse sentido. Nós conseguimos, numa pactuação com o governo federal e com a APAE do nosso município, criar um serviço, né, que é uma política nacional, mas ainda que não alcança todos, que é o Centro Especializado em Reabilitação, com um foco em reabilitação física, de deficiência física, né? E também com um foco nessa questão intelectual e múltipla, a questão do autismo também. Então, não vamos dizer que isso não resolve o problema de todo mundo do meu município e de parte da minha região, mas foi uma política pública implantada que está dando os seus resultados. Isso precisa chegar em outros locais do nosso país, né, de ter esse atendimento multiprofissional e especializado, né, para atender nossa população. E você toca nessa bandeira que é importantíssima, né, a questão da saúde mental, da reabilitação, da disponibilidade de profissionais mais conectados com esses problemas que a nossa população está enfrentando hoje, que está aumentando a demanda consideravelmente e o Estado não consegue dar a mesma resposta proporcionalmente. Odon, eu queria, para a gente ir para os finais aqui do nosso bate-papo, falar com você sobre um assunto importante. Como é, hoje, na sua visão, a questão da política e a educação com jovens, né? Hoje, o jovem está muito desconectado da vida pública. Nós que gostamos de política, a gente consome muito, né, informações, mas a juventude está totalmente desconectada da vida pública. E qual é o seu diagnóstico? Qual é a sua análise sobre isso? É a forma de se comunicar? É o descrédito? Qual é a sua visão a respeito desse tema? Olha, esse tema é um tema muito caro, porque eu era jovem até pouco tempo também, né? E a gente vê que é uma minoria que se envolve com a política ou que se envolve
com os debates, né, de uma forma geral, mas eu acho que ao longo desses últimos anos, as redes sociais vêm atraindo um público maior para se debater a política, às vezes nem sempre a boa política, Sim, mas aquela política ali do momento, sim. o discurso de ódio, né? Aquele ato ali que acontece rapidamente, a polêmica, né? Chamando a atenção. Devido ao crescimento e o fortalecimento das redes sociais, foi essa política mais superficial e rasteira que cresceu Cresceu. no nosso país. E se refletiu no Congresso Nacional. Ao invés da gente ter deputados debatendo a realidade do país, com projetos orgânicos para mudar a vida das pessoas, os caras estão envolvidos na polarização, nessa disputa da polêmica, da audiência das redes, para continuar se mantendo no poder, mas sem ter um projeto para apresentar para o país. Então é preciso que nós, democratas, nós que queremos um país melhor, a gente tente atrair essa juventude com base nas pautas reais do dia a dia. Sim. Eu dou um exemplo. Todas as cidades médias do Rio Grande do Norte, quase todas, perderam população no último censo do IBGE. E muito se deve à juventude que completa 18 anos e migra para um grande centro para estudar e não volta mais. Então, como esses municípios atraírem essa juventude? Lá em Currais a gente iniciou um trabalho que foi o Ecossistema Local de Inovação, a metodologia do SEBRAE, abraçada pela Prefeitura, pela Câmara, pelos empresários, pela CDL, pelas universidades, que é fortalecer esse campo de tecnologia e inovação no nosso município, para que a gente fique com esses jovens que se interessam por essa pauta, né, da tecnologia, das startups, da inovação, e comece a se criar um ambiente de negócios nesse setor que não necessite desses jovens sair do nosso município para ir para uma capital, cursar um curso de tecnologia da informação, de sistemas, né? Então nós temos já IF e universidade sincronizada com esse projeto, e é uma forma da gente reter esse jovem no nosso município, né? De estar linkado a essas novas tecnologias, a inovação. Eu vejo isso um bom caminho. Essa minha pergunta, ela se encaixa um pouco com o que você disse, da sua origem, né? Isso. Você veio do movimento estudantil, né? Existia no passado grandes bandeiras que eram luta de muitos jovens. Hoje eu vou dar um exemplo para você. Nós temos um problema gravíssimo em Natal que envolve o sistema público de transporte. Existem áreas na cidade de Natal que não são atendidas por linha de ônibus. No passado, uma situação como essa, nós teríamos um movimento muito forte, mas há uma fragilidade hoje nesses movimentos, há uma formação muito, muito pequena, e a cidade não sente essa dor. Por quê? Porque nós temos um conjunto de trabalhadores, que são os Ubers, Isso. que eles movimentam Natal. Uber Moto e Uber Automóvel, eles movimentam a cidade. Você passa por Natal, você vê poucos ônibus, como se o cidadão de Natal não precisasse de transporte público. Então, essa falta de repulsa contra essa política que nós estamos vivendo aqui em Natal, do transporte, me fez, eu digo, cadê a juventude? Porque a juventude era a cara da juventude, essa questão do transporte. Um dos primeiros movimentos que eu participei como estudante aqui foi o início embrionário do movimento de passe livre. Então a gente debatia, né, essa questão do transporte público, que muitas vezes era ineficiente, não atendia os estudantes, né, a contento, a classe trabalhadora de uma forma geral. E a gente olha, né, esse debate foi em 2005, 2006, 20 anos atrás, e a gente viu que o sistema de mobilidade, né, urbana aqui da capital não avançou, piorou inclusive, e nenhum governo municipal aqui de Natal enfrentou esse problema de frente para fazer um grande planejamento e um plano de ação concreto para melhorar a mobilidade urbana e trazer mais dignidade. Numa cidade como essa, como Natal, o transporte público é um dos principais problemas públicos e urbanos para se administrar, né? E você não vê novidade, você não vê inovação, você tem... Hoje eu vejo que o Brasil, né, nessa transição energética que está aí, nós temos um ativo fundamental, que é a energia do sol e a energia dos ventos, que barateia o custo principalmente de transportes, né? Ônibus solares, né? Ônibus com energias renováveis, né? Você baratearia bastante o custo, né, de mobilidade de cidades do Porto de Natal, né, por exemplo.
E isso não está no debate do dia a dia, né, da população. Então eu vejo até que esse debate está incipiente, começando aqui na Câmara Municipal de Natal. Vejo a vereadora Samanda puxando esse debate aí, tem acompanhado publicamente. É por aí, o debate do transporte público coletivo de Natal, ele é um dos grandes problemas dessa cidade. Para terminar, eu queria que você deixasse as suas considerações, deixasse aí a sua palavra para as pessoas que lhe acompanham o seu trabalho, para quem quiser lhe seguir, o seu Instagram, enfim, para a gente poder continuar lhe ouvindo. Eu fico muito grato por estar lhe conhecendo. A gente conheceu hoje, né? A gente foi um momento que foi criado aí pelas redes sociais, através do Instagram. Nós abrimos ali uma enquete e o seu nome foi levantado e é um prazer estar aqui com você. Queria lhe ouvir, deixar suas considerações finais para a gente terminar aqui nesse nosso bate-papo. Álvaro, eu que agradeço, né, pela oportunidade da gente fazer um debate desse de alto nível. Falamos aqui de inúmeros problemas que a sociedade tem que enfrentar diretamente para melhorar a vida do povo, mas a gente não vê esses debates muitas vezes acontecendo no parlamento, seja municipal, seja estadual, seja federal. A ordem do dia são outros assuntos. Então, a ordem do dia acaba fugindo da realidade que vive o povo brasileiro. Quando a gente coloca, né, uma pré-candidatura como a nossa, como deputado federal, a gente tem toda uma caminhada, toda uma história, discutindo a vida real das pessoas, tentando melhorar a vida do povo do meu município, né, da minha região. E essa expertise a gente quer levar para o debate público estadual e nacional, né? Essa experiência que a gente adquiriu ao longo dessa caminhada, de debater e de interferir diretamente nos problemas reais da população. Como você disse, Natal é transporte público, é o desenvolvimento aqui da cidade, né? Você anda aqui em Natal, você vê os prédios para alugar, a cidade perdendo poder econômico, o Alecrim, né, também, potencial turismo, né, perdendo força aqui. A cidade perdeu 51 mil habitantes de um censo para outro. Eu acho que os gestores têm que refletir que existe algo errado, né? Nesses 10 anos que aconteceu, de 51 mil pessoas deixarem de morar na cidade de Natal, deixar um vazio urbano, né, de uma forma geral. Então, assim, eu trato desses temas aqui para vocês porque a política é isso. A política é trazer para o debate público os problemas reais, apresentar soluções e colher esses frutos em execução no futuro. E é isso que a gente se propõe a fazer na política, né? Se a gente chegar nesse debate nacional lá da Câmara dos Deputados, é chamar a população, o debate para essa seara. Não é a seara menor da polarização, da disputa miúda, que muitas vezes está gerando a polêmica do dia a dia da política, mas em nada vai mudar a vida do povo brasileiro. O que muda a vida do povo brasileiro é uma isenção do imposto de renda desse, de R$5 mil e parcialmente para quem ganha R$7.350. Vai ter um pouquinho mais de dinheiro para melhorar, né, o poder de compra na economia e na vida das pessoas. Porque eu, antes de fazer direito, eu cursei 2 anos de economia. Então, nos 2 primeiros anos, eu estudo a economia, o básico da economia. Então, se vai sobrar dinheiro, vai sobrar, né? A cidade vai receber mais recursos, esses recursos vão se transformar em consumo, e o consumo se transforma em imposto, que volta para toda uma cadeia, né? E as pessoas ainda não se ativeram a esse benefício para o cidadão lá na ponta. Estão fazendo política por política, né? Isso. Eu queria lhe agradecer, Aldon, é um prazer. E queria dizer a você que está nos assistindo que nós vamos trabalhar dessa forma, com um debate de qualidade. Nós vamos conversar nos bastidores do poder de uma forma mais profunda. E eu quero contar com você nos próximos episódios para que nós possamos falar sobre política e sempre com educação. Um forte abraço.